Eu me chamo Arquimedes Gasparotto Júnior, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados e coordenador do Laboratório de Eletrofisiologia e Farmacologia Cardiovascular. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais, desde as etapas iniciais até as etapas finais que envolvem experimentos com pacientes ou os ensaios clínicos. Bem, no início desses estudos nós temos duas formas de abordagem para descobrir se esses produtos naturais ou potenciais candidatos a medicamentos de origem natural, que se for de planta geralmente se atribui o nome de fitoterápicos, ou drogas vegetais, como no caso de droga seca, mas não produto farmacêutico acabado, para escolher esses potenciais candidatos. Um deles é aleatoriamente, eles até atribuem o nome de bioprospecção, em que você pega espécies aleatórias na natureza, ou por família, ou por facilidade de biomassa, ou outros critérios, e você faz ensaios básicos para descobrir se ela tem atividade farmacológica. Uma segunda opção é você utilizar o que nós chamamos de dados etnobotânicos, ou usando a etnomedicina, que é o conhecimento popular da sociedade ou das populações que habitam as diferentes regiões do Brasil. Então, com esse conhecimento, com o uso popular desses medicamentos naturais, no caso plantas medicinais, é possível você mapear, através de estudos etnobotânicos, o que a população utiliza para determinadas patologias. Isso, às vezes, dá uma grande economia de tempo em relação aos estudos de bioprospecção, porque você já tem pelo menos um indicativo de que a população local usa esses produtos naturais para essas atividades. É certeza que esses produtos, essas plantas terão atividade biológica? Obviamente que não. Muitos desses estudos eles refutam o uso popular, Então a importância está tanto em descobrir que são efetivos ou ainda refutar aquelas espécies que se atribuem um conceito de atividade biológica que não existem na realidade. Aqui no nosso laboratório nós estudamos plantas que têm atividade sobre o sistema cardiovascular. Então nós partimos nos primeiros estudos mais básicos em animais, nós utilizamos ratos ou coelhos, e nesses estudos nós tentamos responder a primeira pergunta: essas espécies têm alguma atividade sobre o sistema cardiovascular? Então nós investigamos se essas espécies elas reduzem a pressão ou têm atividade diurética. Se essas atividades forem comprovadas, nós podemos também realizar estudos de mecanismo de ação, ou seja, essas espécies são vasodilatadoras? Como elas dilatam os vasos? Isso influencia a pressão arterial? Influencia a função renal e a diurese? Então, com isso, a gente consegue descobrir, assim, bem basicamente, em modelos animais, se essas espécies têm alguma atividade sobre o sistema renal e cardiovascular. É possível que alguma delas, quando não for totalmente conhecida, é necessário, antes de fazer esses estudos de eficácia, para ver se ela tem algum grau de toxicidade, Então a gente faz estudos de toxicidade aguda, é um estudo que ele segue algumas normativas da OECD ou da própria Anvisa, e nós testamos em animais, geralmente ratas fêmeas, uma dose de 2 gramas por quilo para tentar mapear se há mortalidade, se há dano em órgão-alvo, se há efeitos sobre alguns sistemas biológicos importantes. Tendo ausência de toxicidade e tendo alguma atividade biológica sobre o sistema cardiovascular comprovada nessa primeira etapa, nós então podemos partir para uma segunda etapa desse estudo, que é ver se esse produto natural ele tem uma atividade cardioprotetora em longo prazo. Então, nesse caso, nós elegemos modelos de doença. Aqui no laboratório nós trabalhamos com modelos de hipertensão arterial sistêmica, modelos de aterosclerose, de insuficiência cardíaca e também de infarto do miocárdio. Então, tendo modelos animais em ratos e coelhos, a gente pode induzir essas doenças e, com isso, realizar um tratamento em longo prazo. Nós tratamos por 1 mês, 2 meses, às vezes, e avaliamos se essas espécies que mostraram alguma atividade naqueles estudos etnofarmacológicos agudos têm uma proteção ou uma cardioproteção em longo prazo. Então é um estudo mais elaborado e que ele envolve para ver se essa espécie, além de reduzir ou alterar parâmetros cardíacos agudos, ela também consegue proteger
o paciente de uma evolução da doença cardíaca, reduzindo a mortalidade e trazendo uma melhor qualidade de vida. Se isso for comprovado, ainda o fármaco não está pronto para que ele vá se transformar numa formulação e, consequentemente, gerar um fitoterápico, né? Aí nós precisamos pegar essa substância e realizar estudo em pacientes humanos. Esses estudos clínicos geralmente são divididos no que chamamos de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Os estudos de fase 1 eles são feitos baseados na toxicidade de pacientes saudáveis. Então você faz uma extrapolação alométrica da dose que funcionou nos modelos animais para pacientes humanos e realiza um tratamento, geralmente um tratamento de curto período, né, em torno de 30 dias, 2 meses, 3 meses em alguns casos. Isso vai depender de qual é a proposta de utilização desse fármaco. Se o fármaco é para um tratamento agudo ou prolongado. Então a Anvisa estipula que, dependendo da intenção de uso, o tratamento tem que ser por um tempo maior ou menor. Enfim, você faz esse teste nos pacientes e acompanha para ver com marcadores bioquímicos e clínicos para ver se esse paciente apresenta algum risco da utilização desses compostos. Sendo seguro, você pode partir para um estudo clínico de fase 2. Então, esse estudo clínico de fase 2 já trabalha com pacientes, um N de pacientes pequenos, mas pacientes com a doença de base que você pretende tratar, seja paciente hipertenso, dislipêmico ou outra condição. Tendo eficácia, você pode partir para um fase 3, que é um estudo de um multicêntrico com pacientes de várias regiões, pacientes com genética diferente, pacientes às vezes de gênero, de sexo diferente, e um grupo muito maior. E a fase 4 já é depois, às vezes até do lançamento do produto no mercado, e essa fase 4 envolve um estudo de acompanhamento por vários anos desses pacientes. Imaginemos que esse produto nosso ele é um produto que tenha eficácia nos ensaios clínicos, né? Então aí, tendo já uma formulação farmacotécnica padronizada, onde o produto natural você tem que ter uma fitoquímica detalhada para identificar as substâncias que compõem esse extrato, ou os metabólitos secundários. Um marcador de padrão de qualidade estável nesse composto e uma formulação com recipientes bem definida, você pode pedir o registro desse produto para a Anvisa. E, consequentemente, tendo esse registro, você pode começar a comercializar esse produto. A etapa da formulação ela é uma etapa tão complexa quanto uma etapa inicial, quando você pega o modo que a população prepara o extrato, seja por infuso, decocto, emplasto, e você tenta extrapolar para a bancada do teu laboratório. E, consequentemente, depois você tem que produzir isso em larga escala. Então, essa parte que nós chamamos de farmacotécnica é uma parte muito complexa, porque, às vezes, as moléculas que compõem esse produto natural ela não suportam os processos farmacotécnicos que a indústria utiliza. Então, por vezes, você pode ter uma degradação por temperatura, você pode ter uma baixa estabilidade. Então, esses estudos de controle de qualidade da formulação, eles são fundamentais para que esse produto tenha durabilidade de prateleira, ele não seja um produto degradado facilmente, oxidável, entre outras condições. Então, resumidamente, o que eu comentei com vocês, que é o processo de desenvolvimento de fármacos, é algo muito trabalhoso e algo muito longo, né? Nós tivemos um produto em que nós chegamos em fase clínica, de fase 2, com uma indústria farmacêutica aqui do Brasil, e nós levamos em média 14 anos para chegar nessa etapa. E o produto acabou não entrando em mercado justamente por questões farmacotécnicas que encareciam o produto e tornavam ele inviável economicamente. Então a parte econômica, além disso, é importante. Você tem que ter um produto eficaz, durável e que seja economicamente viável. E nem sempre você encontra esse produto economicamente viável em relação aos produtos que o mercado já tem. Então, esse aspecto de farmacoeconomia acaba sendo importante também quando você pensa em desenvolver fármacos. Então, o conselho que eu sempre dou para o pessoal que começa a trabalhar com desenvolvimento de fármacos é que a universidade ela precisa trabalhar próxima da indústria. Por quê? Porque você ganha etapas. Quando a indústria já te orienta no processo farmacotécnico de obtenção da formulação, e no início, nos primeiros ensaios em animais, isso faz com que você tenha uma homogeneidade de processo, economize porque você não tem que repetir experimentos e a chance de que o produto dê certo é muito maior. A gente tem que imaginar que nem sempre o processo de produção de extrato industrial é igual a um de bancada de laboratório. E às vezes mesmo um produto obtido de bancada,
ou em escala industrial, ele é diferente de um produto acabado em que os recipientes dão corpo ao comprimido, à cápsula, à grade, ou seja o que for. E que a Anvisa ela exige que esses testes sejam realizados também com a formulação final e não com o teu extrato de bancária. Então, às vezes, você tem que fazer esses testes com extrato de bancária, chegou lá no final, e depois você tem que repetir, confirmar esses ensaios com a formulação que a indústria desenvolveu. Isso dá mais confiança, reprodutividade, e às vezes melhora o efeito, porque alguns recipientes, sobretudo aqueles baseados em nanotecnologia, nanocápsulas lipídicas, entre outras, favorece a absorção de moléculas que seriam muito mal absorvidas em modelos animais ou em modelos humanos em que se utiliza o extrato bruto. Então, às vezes, a eficácia até melhora desse composto farmacotecnicamente elaborado. Então, é importante que os pesquisadores e os alunos que trabalham muitos anos nesse processo tenham essa consciência e trabalhem muitas vezes em harmonia, em sintonia com a indústria, porque a chance de que o teu produto vá para o mercado e tenha sucesso é muito maior.